The Chosen é uma série mormon, contém heresias do mormonismo. Descubra a verdade nesse vídeo. Você gosta da série? Você não gosta da série? Você já falou que a série é mormon? Você já desconfiou que é? Você acha que é ou não? Tem dúvida? Se você quer saber, você vai descobrir a verdade nesse vídeo logo após a vinheta. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review. Meu nome é Rafael Loures, eu trabalho com histórias em quadrinhos. Seja bem-vindo a esse canal que é Comics, que a gente fala de quadrinhos, mas que é review, que a gente faz review da cultura pop. E a gente fala muito sobre produções cristãs na cultura pop. Se você quer saber se existem filmes, séries, histórias em quadrinhos cristãos que vai te ajudar aí, é justamente aqui que você vai encontrar essas dicas. Então não deixa de se inscrever aqui nesse canal para saber mais. E hoje nós vamos falar sobre The Chosen. Vamos abordar um tema polêmico que tem gerado muitas discussões entre os cristãos. A série The Chosen contém heresias do mormonismo. Será que essa série tão querida por muitos pode estar promovendo ensinamentos contrários à Bíblia? Nós vamos analisar os fatos hoje, mas eu quero perguntar para você o que você acha. Você acha que tem? Você acha que não? Para começar então, sem mais delongas, porque o pessoal fala muito que a série é mormon e tudo mais, eu quero provar se é ou não através daquilo que o próprio criador, o Dallas Jenkins, disse. Dallas Jenkins em um vídeo falou sobre a série, e não só falou sobre a série, falou sobre qual religião ele pertence. E a gente vai ver aqui agora esse vídeo. Assista comigo que a gente vai ver certinho o que ele fala. Anything that I say outside of the show is going to be seen and heard a fraction of the amount that the show is. So the content of the show, which I think is far more relevant to this discussion, is what I think should be most paramount, because, like I said, that's in every country in the world now and be seen by lots of people. And as I've said many, many times, the content of the show has zero influence or input from any formal faith tradition or church. None. I am a conservative evangelical. I believe in the inerrancy of Scripture. I believe in the supremacy of God's Word. I believe in the Holy Trinity. I believe in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And believe that Jesus is the Son of God, and all of those things, all of the core tenets of Scripture. And I believe that my job, as it says, someone shared this with me once about the FBI, that when the FBI is studying counterfeit and being trained in how to spot counterfeit dollars, they don't study the hundreds of different counterfeits. There's too many, and they can't figure them all out. They just get to know really well the real thing. And they get to know the real thing so well that they can spot a counterfeit easily. And that is, I believe, my job in my personal life. I believe that is your job as well, is to get to know the authentic Jesus and the real Jesus. Então a gente acabou de ver esse vídeo do Dallas Jenkins, que está no próprio canal do The Chosen. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nos comentários fixados para você dar uma olhada. Mas a primeira coisa que a gente vê é o seguinte: contra fatos não há argumentos. E nesse vídeo o próprio Dallas se assume como evangélico protestante. Ele fala: eu sou um evangélico protestante conservador, acredito na suficiência e na inerrância das escrituras, acredito na trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, acredito em Jesus como Deus Filho e Senhor e Salvador das nossas vidas. Ou seja, primeira coisa, você estava com dúvida da religião do Dallas? Aqui está a resposta: ele é evangélico e ele é protestante. A segunda coisa que ele frisa muito bem nesse vídeo é que The Chosen não tem a ver com nenhuma instituição ali religiosa, no sentido de igreja ou religião. Você pode até falar: Rafa, mas isso é terrível, tem que ter conexão aí com as igrejas evangélicas e tudo mais. A primeira coisa que eu quero falar é que eu já participei de uma série cristã que teve ali conexão com uma igreja. É uma série ali sobre vida de jovens e, gente, deu muito problema. A série queria falar uma coisa, a igreja barrava. A série não tinha nada assim de tem pecado, tem esse negócio, o pessoal tá ali, tá beijando. Não, era simplesmente uma série ali tranquila, mas tinha esses problemas. Então, quando se trata de produção audiovisual, é muito melhor você ser ali mais independente do que necessariamente estar ligado ali com uma denominação,
uma igreja e tudo mais. Isso não quer dizer que não vai ser bíblico, que não vai ser cristão. Pelo contrário, vai ser, e você vai ter ali uma certa liberdade. Mas isso também dá uma confiança pra gente, porque quando ele fala que não está ligado a nenhuma igreja, nenhuma instituição religiosa, ele está falando por A mais B, que não está ligado ao mormonismo. Pelo contrário, é uma série ali que você vê que eles estão preocupados, na verdade, em adaptar ali a história de Jesus, mesmo sem ter ligação. Então, se você está preocupado, eu alivio você em falar que a série do The Chosen não é Mormon. Mas Rafa, porque afinal de contas o pessoal tem essa questão de correlacionar a série de The Chosen com o mormonismo? A questão é justamente sobre a Angel Studios. A Angel Studios, ela é um estúdio mormon, né? Ela foi fundada ali por membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos do Último Dias, ou seja, mormons. Ela também teve uma participação de financiar a primeira temporada, mas além disso também, um dos motivos dela ter participado, e outra, a Angel não participa mais das temporadas a partir de agora. A partir ali, acho que da 4ª temporada, já não é mais as Angel Studios. É que também ela emprestou o estúdio para o Dallas fazer a série. É a mesma coisa, por exemplo, de eu virar, eu tenho umas tirinhas nas redes sociais, que é a tirinha do Amigo Jesus. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, essa tirinha aqui do Amigo Jesus. E aí, eu não acho uma cidade cenográfica para representar Jerusalém na época de Jesus. E aí, nessa época, quem tinha era a Angel. Então, eles foram lá gravar na Angel Studios a série. E aí que tem uma questão que acaba acontecendo, né? O pessoal acabou correlacionando, acabou falando, é uma série Mormon, né? Mas a verdade é que o próprio Dallas Jenkins acaba de desmentir isso pra gente. E aí tem 3 aspectos de The Chosen, né? Que é o que sabemos sobre The Chosen e que a gente deve ficar atento. A primeira é a colaboração interreligiosa. Apesar de incluir pessoas de diferentes religiões, Dallas Jenkins deixou claro que ele tem uma liberdade criativa e que a narrativa é baseada nos evangelhos. Não há evidências de que doutrinas mormon tenham influenciado diretamente o roteiro. E uma das provas disso é que justamente os 3 consultores teológicos da série The Chosen, eles são um evangélico, um católico e um judeu. Não tem nada a ver, mas nada a ver com um mormon, né? A série The Chosen conta com 3 consultores teológicos de diferentes tradições religiosas. A nossa aliança, né? David Guthrie, sacerdote católico romano, ou seja, um padre, Rabbi Jason Salt, um rabino, né, judeu messiânico, e o Dr. Doug Huff, professor de Novo Testamento na Biola University, representando a perspectiva evangélica. Peço que mantenham a distância de mim em Jerusalém nos próximos dias, para assegurar que a narrativa seja fiel às escrituras e culturalmente precisa. O Dr. Huffman descreveu o processo. Os consultores recebem os roteiros após a conclusão pela equipe de redação e individualmente oferecem um feedback. A equipe de redação então decide quais alterações implementar com base nessas sugestões. Além disso, antes da 4ª temporada, a produção estabeleceu um conselho consultivo judaico para obter perspectivas adicionais de estudiosos judeus israelenses, visando aprofundar a precisão histórica e cultural da série. Ou seja, a série tem influência judaica, católica e evangélica, sem contar que o criador ele é evangélico. É uma série que se preocupa em fazer as coisas de forma mais fidedigna possível às Sagradas Escrituras. Então você não deve se preocupar com essa questão, se de fato a série ela tem ou não ali, ela é ou não mormon, né? E aí que a gente precisa lembrar do seguinte: vamos lembrar que no mormonismo Jesus é visto como um ser criado, irmão de Lúcifer e parte de um panteão maior. Já no cristianismo bíblico, Jesus é eterno, igual ao Pai e ao Espírito Santo na Trindade. Até o momento, The Chosen não apresentou nenhuma dessas ideias mormon diretamente. Ou seja, fique despreocupado. A série, na verdade, é criada por um evangélico e os consultores são cristãos, ou católico ou protestante, e tem também um judeu ali. Ou seja, eles constroem um roteiro com o maior cuidado possível para fazer de uma forma histórica, bíblica e coerente com aquilo das Sagradas Escrituras que a gente vê. Ou seja, uma série segura da gente assistir, sim. Acerta em tudo? Não.
mas que eles tenham cuidado de fazer o mais próximo possível e fazer ali sem erros. Eles têm e tentam o mais próximo possível ali da teologia cristã, então fique despreocupado. Mas o que os cristãos devem fazer? Então, como cristão nós devemos enxergar, The Chosen, né? Primeiro, lembre-se que a série pode ter um ponto de partida para conhecer mais sobre Jesus, mas nunca deve substituir os estudos das Escrituras. O próprio Dallas Jenkins nesse vídeo afirma isso. O próprio Dallas Jenkins diz que The Chosen nunca deve substituir o ensino pastoral, a questão de ir para a igreja e o estudo das Sagradas Escrituras. Então não faça isso. Segundo, tenha discernimento. Assiste e compare tudo com a Bíblia. Mas, enfim, uma das coisas que eu preciso dizer é que a série ela não aponta ter essa questão do mormonismo influenciando ela. Pelo contrário, se você for ver a partir desse vídeo, toda a influência é cristã/judaica. Então, de certa forma, a gente deve ficar despreocupado por isso. Mas eu quero saber o que você acha. Você acha que é isso mesmo? Você acha que é exagero dos críticos? Você ainda discorda disso tudo, mesmo com essas provas, todas apresentadas? Comenta aqui embaixo. Além disso, eu quero lembrar também, para a gente não esquecer, que a Bíblia é a nossa única fonte máxima da verdade como cristãos. Então, por mais que a série seja maravilhosa, nunca deve substituir a Bíblia. A gente deve entender como um instrumento de evangelismo, edificação do corpo, mas não como a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia, a série é a série. A série é uma peça na qual a gente está adaptando para alcançar mais vidas, mais corações. Então comenta aqui embaixo se você gostou dessa análise, curte também. Eu quero lembrar de você garantir as nossas histórias em quadrinhos. Gosta da história de Jesus? Isso daqui é bom para apresentar Jesus para as crianças. A Warrior é uma personagem do mesmo universo dos Supermans. Ela decide que pode voltar no passado. Ela decide voltar pro tempo de Jesus para ver Jesus. Você quer facilitar ali o conhecimento das crianças com Jesus, quer influenciar as crianças, os jovens, os adolescentes a conhecer Jesus? Então compre essa história em quadrinhos, o link está na descrição, que você ajuda o nosso canal. Então não deixa também de estar assistindo mais vídeos. Tá saindo a quinta temporada, a gente vai falar sobre a quinta temporada. Comentei aqui sobre o que o Augusto Nicodemos e o Paulo Júnior falaram sobre The Chosen. Também estamos falando de Caso de Davi. Assiste aí um dos vídeos e nos vemos no próximo assunto. Vai lá que eu estou te esperando. Até a próxima.